Olá, bem-vindo. Você está assistindo à série de vídeos sobre regência coral, dicas, sugestões e vivências que nós podemos ter enquanto regentes de coros, enquanto coralistas, que se desenvolvem com o objetivo de produzir mais do que música, produzir amor, sentimento, através da arte do canto coral. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura básica de um coro, o que é muito necessário para iniciar um coro e algumas metas, algumas das necessidades que nós precisamos suprir para que um coro inicie as suas atividades, os seus ensaios. Então nós vamos comentar sobre o que precisamos para iniciar um coro. Qual é a estrutura básica, material, que nós precisamos para iniciar o ensaio? Claro que a meta seria que todos nós dispuséssemos de um teatro, de uma sala de concertos, até porque nós podemos otimizar o ensaio se estivermos em uma sala de espetáculos, para que ele se configure exatamente do mesmo modo que será apresentado, considerando o espaço físico, a posição dos coristas, a acústica e outros detalhes que fazem com que a apresentação se dê da melhor forma e com o máximo de desempenho. Mas quando nós iniciamos um coro, eventualmente não dispomos de uma sala de espetáculos para os nossos ensaios. O Coral por Amor, por exemplo, iniciou suas atividades em março de 2011 na sala de estar de casa, em uma outra casa que morávamos, e começou com um grupo de amigos que gostavam de cantar e se reuniam na sala de estar para iniciar um trabalho de canto coral. Olha que interessante, talvez naquele momento em que a ideia inicial era já desenvolver um coro até sofisticado, com apresentação de peças eruditas complexas, peças populares com arranjos modernos e diferentes e sofisticados. Mas, quando o coro começou, nós dispunhamos de vários amigos, de crianças e com uma experiência musical dos coristas praticamente inexistente. Então, quando a gente tem coristas que não estão habituados a cantar, ou eventualmente que não são músicos profissionais, nós temos uma estrutura que não é adequada para um ensaio de um coro, mas nós temos muita vontade, então a partir dali é que o trabalho se inicia. Então, o que nós precisamos de um espaço físico suficiente. Isto pode ser grande, pode ser pequeno, a ideia é que a gente consiga posicionar as pessoas de forma que todos os coristas estejam em condições de enxergar o regente. Isto talvez seja o mais importante. E sabe que, com o passar do tempo, a gente vai observar situações interessantes. Alguns coristas que vão se acostumando e vão se desenvolvendo naquela peça, naquela música que vai ser apresentada, normalmente vão ganhando mais confiança e, às vezes, no posicionamento do coro, existe até mesmo um movimento inconsciente do corista se colocar atrás de outro, sem que ele tenha necessidade de observar o regente, porque a música já está decorada, já está ensaiada, e isso facilitaria até mesmo que o corista entrasse na música com mais sentimento. Porém, como a interpretação daquela peça ela acontece através de uma comunicação muito íntima e especial entre o regente e o coro, é fundamental que todos os coristas estejam em condições de enxergar o regente. Então, no posicionamento de um coro, depois nós vamos falar sobre posicionamento de naipes, a estrutura de naipes, onde deve ficar o grupo que canta notas mais agudas, os médios, os graves, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura de naipes em especial e até mesmo diferentes formatos de composição de coro, mas isso mais lá para frente. Por enquanto, vamos entender que ao iniciar um trabalho coral, os coristas precisam enxergar tranquilamente o trabalho do regente. Não apenas os olhos do regente, porque os olhos do regente dizem muito na hora de um ensaio e principalmente na hora de uma apresentação. A gente consegue, através dos olhos, não apenas comunicar
intenções de regência, mas também nós conseguimos comunicar sentimento, e isto é uma comunicação tão bonita e tão interessante que acontece. E para aqueles que ainda não cantam em um coro, eu já estimulo a todos que façam parte de um coral, porque é uma linguagem, é um idioma, vamos chamar assim, que a gente aprende e que faz com que a gente experimente sensações muito gostosas e muito prazerosas ao cantar. Então, durante o ensaio, o regente precisa enxergar todos os coristas e os coristas precisam enxergar o trabalho do regente, o seu gestual, os seus olhos, as suas expressões faciais, a mímica, e tudo isto vai facilitar o trabalho técnico para que a peça seja bem executada e alcance o seu objetivo, seja ele técnico, seja ele emocional. Então, uma estrutura básica de coro precisa comportar um espaço que permita que os coristas estejam relaxados, que eles estejam livres, para que eventualmente algum movimento que seja necessário para aquela peça em especial se dê, e ao mesmo tempo eles precisam enxergar ao regente e o regente enxergá-los com liberdade, com tranquilidade. Então esse é o primeiro ponto. Então essa estrutura precisa de um espaço físico. Eu já tive a oportunidade de assistir e de acompanhar ensaios de coros dos mais variados tipos. Coros que ensaiam em salas de espetáculo, em teatros, coros que ensaiam em residências, como foi o caso do começo do trabalho do Coral por Amor, coros que ensaiam em igrejas, coros que ensaiam ao ar livre, em praça, em parques, em escolas, eventualmente em salas de escola. Então, todo ambiente pode ser útil. É interessante que esse ambiente não tenha estímulos externos visuais. Por exemplo, se você estiver começando um coro e esse coro só tiver disponibilidade de ensaiar na praça, isto pode ser um entrave, pode ser um obstáculo a ser superado, porque todas as cenas que se desenvolverem ao redor do coro podem sacar a atenção do corista e tirar ou dificultar a comunicação entre o corista e o regente. Então, se não houver estímulos visuais externos, isso é bom, porque o coro pode ficar mais focado no trabalho de comunicação. Eventuais estímulos auditivos, por exemplo, você tem carros ou sons acontecendo do lado de fora, isto não atrapalha tanto, obviamente se não for um ruído muito alto. Mas isso não atrapalha tanto porque a concentração e, e a atenção que nós estamos mantendo naquele momento, se visual é com o regente, auditivo é com o trabalho do que está acontecendo em torno. Então, por exemplo, dentro de um grupo que vai cantar o mesmo fraseado musical, por exemplo, dentro de um naipe de sopranos, de tenores e por aí vai, o que nós vamos ter é uma atenção do corista focado no seu trabalho, naquilo que está cantando e ouvindo o que canta, mas também no seu entorno. Eventualmente, quando o corista busca o apoio do companheiro de naipe, ou quando oferece apoio, então esse trabalho auditivo acontece de forma mais isolada. Então a gente não precisa se preocupar tanto com os ruídos externos, fracos ou eventuais. Isso não vai atrapalhar o ensaio. Então, de estrutura básica, nós precisamos de um espaço, precisamos nos ver a todos, precisamos checar se não tem estímulos externos que possam estar atrapalhando. Claro que existem outros tipos de estímulos, nós vamos lidar com isso em um outro momento, mas esse é o primeiro passo. Vamos formar um coral? Vamos. Vamos nos reunir, vamos conversar sobre as músicas, sobre as peças, o que vamos desenvolver. Isso tem todo um trabalho que acontece de bastidor antes de um ensaio efetivamente acontecer. Mas a estrutura física básica é esta. Precisamos estar juntos ali com vontade de cantar. E se estivermos, alguns de nós, sem vontade de cantar, tenha um pouquinho de paciência, porque essa vontade vai aparecer rapidamente, assim que a gente começa a cantar. Então, dentro dessa estrutura, precisamos de instrumento. É ideal que a gente tenha instrumento para muitas finalidades dentro de um ensaio. É difícil a gente prever que tipo de coro vai executar que tipo de trabalho.
Então, o que a gente mais encontra são coros que dispõem de instrumento. Na maioria das vezes, o regente toca o próprio instrumento. Então, o que é mais comum da gente ver é o regente tocando o seu instrumento, seja o piano, seja um violão, o instrumento que for. Porque isto é que vai facilitar com que o regente emita as notas base, a afinação do coro, ou eventualmente se houver harmonia, se for uma música com acompanhamento do instrumento, isto facilita bastante. Existem coros que vão utilizar músicas prontas, o que é aquilo que a gente chama de playback. Então, eventualmente, a estrutura vai precisar de uma caixa de som ou de um sistema de sonorização que possa produzir o som num volume suficiente para que o coro todo escute. E existem coros que dispõem da rara, talvez rara, mas ótima oportunidade de um instrumentista, de um pianista correpetidor ou de alguém que toque o instrumento para que o regente tenha mais liberdade no seu gestual e possa se comunicar com mais eficiência com o coro. Na nossa experiência, nós já tivemos dessas duas situações. Então, é claro, depois de um certo momento eu vou falar sobre as músicas executadas sem instrumentos, que é o que a gente chama de música cantada a capela. Mas, em primeiro momento, quando a gente toca o próprio instrumento, a gente precisa de desenvolver gestos de comunicação que talvez, em algum momento, não vão depender tanto do gestual de mãos, né? E isso pode trazer um pouco mais de dificuldade de comunicação, mas isso são obstáculos superáveis e que o próprio coro vai encontrando uma harmonia. Depende muito do regente, isto, porque o regente precisa desenvolver e encontrar no seu gestual quais são os gestos e os símbolos que ele reconhece que são mais efetivos para determinadas respostas. E isso tudo dentro de uma técnica de regência para que a gente não tenha, como até experiência própria, no começo do trabalho de regência, eu utilizava alguns gestos que eu supunha serem eficientes e que depois, quando fui me aprofundando nesses estudos, fui verificando que eles traziam respostas que eu observava e que não eram interessantes. Apenas como exemplo, movimentos de descendência de mãos, movimentos de punho fechado, de gestos firmes e movimentos de expressão facial, de muito sentimento e de correção de dinâmica ou então de correção de, do que esteja acontecendo com a música naquele momento, isso pode trazer para um naipe uma correção e para outro desenvolver uma mudança de atitude de fraseado musical que não seja bem-vinda. Então, o ensaio serve para isso, para que a gente vá refinando essa comunicação. Então, dentro dessa estrutura básica, o instrumento é muito importante. Se um regente vai desenvolver um coro exclusivamente a capela, então é importante o diapasão, mesmo que o regente tenha ouvido absoluto e tenha condições de emitir as notas base de início de fraseado, mas é muito importante que haja um diapasão ou, neste caso, um instrumento também apenas para que se produza a afinação inicial do coro, o acorde inicial ou a nota base de cada naipe. Então, o instrumento é sempre interessante, é muito importante. Se você tiver condições de ter um instrumentista para lhe auxiliar, isso pode ser mais fácil, vai facilitar muito o trabalho de regência, porque você vai ficar livre para poder desenvolver a comunicação mais efetiva com o coro. Se você toca o seu próprio instrumento, desenvolva esses gestos a partir das técnicas de regência base. E para vocês coristas, se vocês dispõem de um regente que tem instrumento, isso pode facilitar bastante. Porém, cabe o desenvolvimento pessoal e depois nós vamos falar um pouquinho sobre as tarefas de casa e a necessidade de esforço e de estudo de cada aluno, de cada corista, de cada cantor ou de cada coralista, a forma como quisermos chamar neste momento, para que ele se desenvolvendo, ele possa colaborar e contribuir mais para a efetividade dos ensaios. Tá bem? Então essa é a estrutura básica para um coro. Um instrumento e um espaço, nós podemos formar um coro ali. Vontade de cantar e pessoas. Então, dentro dessa estrutura.
Isto é necessário. Então precisamos disso para nos desenvolver. Desnecessário para um ensaio inicial, algumas estruturas, por exemplo, partituras. Nós vamos falar sobre partituras mais para frente, como acompanhar uma partitura para quem não lê, para quem não tem conhecimento sobre teoria musical suficiente para acompanhar ou para cantar uma partitura, mas isso é tranquilo para quem tem vontade de cantar. É óbvio que quando a gente dispõe de músicos profissionais, nós podemos aumentar a complexidade e a sofisticação da peça com mais facilidade. Mas isso não é uma prerrogativa de músicos profissionais. Vou mostrar depois alguns exemplos do nosso próprio Coral por Amor. Nós cantamos desde músicas com estrutura muito simples, mas também obras mais complexas. E obras em uníssono, em que todos cantam a mesma melodia, o mesmo fraseado, e até músicas com aberturas de vozes, com polifonias, músicas que a gente tem a oportunidade de encontrar sons diferentes, estabelecer diálogos musicais, que é o que a gente chama um pouco mais tecnicamente de contraponto, músicas com complexidade de vozes e com muitas vozes diferentes, e vou mostrar a vocês exemplo de como um coro bastante amador, mas com muita vontade, conseguiu executar uma peça com 8 vozes diferentes. Embora tecnicamente a gente saiba que é uma peça um pouco simples, mas muito bonita, mas são exemplos de como a gente pode se desenvolver. E mesmo coros amadores, com cantores que não tenham conhecimento técnico musical, podem conseguir resultados bem interessantes. E volto a insistir, sempre vou falar sobre isso. A busca do desenvolvimento técnico ela é necessária. Porém, se a gente consegue expressar um sentimento de alegria, de carinho e um desejo do bem na hora de cantar, a gente consegue resultados muito interessantes, até mesmo quando a gente nem espera um aprimoramento técnico assim. Estou falando isso porque tive muitas dessas experiências no Coral por Amor e no Coro Rosa Bortoni, em que o preparo emocional do grupo e os objetivos de uma determinada apresentação fizeram com que o resultado se tornasse muito superior tecnicamente, musicalmente falando, àquilo que a gente esperava em função do que a gente já tinha durante o ensaio. Então, apresentações oficiais também servem para isto, para que a gente consiga perceber que o desenvolvimento técnico está acontecendo e que a melhoria enquanto música está acontecendo também. Mais do que isto, volto a insistir, que a gente consiga desenvolver sempre um trabalho de irradiação de carinho, de amor, irradiação de alegria e de bons sentimentos. Isto é quase que uma tarefa. Isto vai acontecer, quer a gente queira ou não, essa troca de sentimentos. E se a gente está consciente disso, consciente daquilo que a música produz no outro, a gente tem a oportunidade de, na hora de cantar, sabendo disso, colocar a consciência nisso. Estar ali no momento presente, sabendo que nós estamos emitindo um tratamento, vamos chamar muito sinteticamente assim, mas que nós estamos tratando as pessoas, estamos promovendo um bem, estamos tendo uma oportunidade de serviço do bem, que a música é capaz de promover. Então, passa a ser como uma prerrogativa de um coro tratar pessoas, ainda que elas não estejam tão conscientes disso. Aliás, a música faz isto, né? A música ela invade sem pedir licença. A música penetra no ser humano, a música entra pelos ouvidos, ela entra pelas vibrações dos ossos aerados. Existem algumas teorias de que ela entra também através de estímulos magnéticos, e em outro momento nós vamos estudar um pouco mais profundamente isso, como é que a música entra em nós estabelecendo frequências médias com o entorno, com o que está acontecendo ao redor. Isto é um fenômeno de onda, é um fenômeno de grupo, e tem muita coisa bacana sobre isso, muito estudada, bem pé no chão e muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso em outros vídeos. Enfim, dentro da estrutura base, nós precisamos então espaço, vontade,
um instrumento e desenvolver. E de músicas. Então, em um outro vídeo nós vamos falar também sobre como escolher peças, o que é um repertório, qual a importância de um repertório para um determinado momento, para uma apresentação oficial, para uma apresentação informal. E o coro pode aproveitar bastante isto. Então, outro assunto, outro tópico sobre estrutura base, que nós vamos falar daqui a pouquinho, vai ser sobre aspectos materiais e outros mobiliários, outras necessidades materiais para o ensaio do coro. Então, vejo vocês daqui a pouco. Aqui